No vídeo de hoje, pessoal, eu vou comentar sobre os resultados do primeiro TRI de 2024 da Vamos, que soltou os resultados ontem e apenas hoje a ação subiu 13%. Será que ainda representa uma oportunidade? E melhor, quais são as estimativas futuras de crescimento da empresa? Tudo isso você vai encontrar no vídeo de hoje. Bora de análise. Bom, pessoal, de cara aqui a gente já vê o porquê da ação ter subido tanto apenas em um dia. A gente vê aqui que teve um resultado muito forte agora no primeiro TRI. Uma receita líquida de serviços aqui na parte de locação, subindo 41%. Na parte das vendas, né, dos caminhões, que depois que ela aluga durante um período de 5 anos, ela tem que vender esse ativo, subindo 56%, com uma margem bruta muito forte, né, na casa dos 23,4%. O EBITDA em linha com a receita, né, subindo na casa dos 40%, muito forte também, né, o EBITDA apenas da parte de locação, que é o principal segmento da empresa, né, mais para frente a gente comenta mais sobre isso. 800 milhões praticamente num TRI, se a gente analisa isso aqui, dá na casa dos 3,2 bilhões de reais. Uma margem muito forte também, 91,4%. Subindo 2 pontos percentuais. Lucro operacional subindo em linha também, teve uma pequena diferença aqui, deve ser por uma depreciação um pouco maior, mas muito forte também, tudo certo. Frota alocada, 45 mil ativos, só lembrando que aqui a empresa ela aloca, né, caminhões e máquinas, então são ativos caros, né? Um caminhão que a gente está falando de 500 mil reais, é por isso que a empresa precisa se endividar tanto para fazer essa alocação de capital, né? Mas acaba compensando, a gente vai ver ali mais para baixo que a empresa consegue um custo de dívida muito mais baixo, né? Aqui a gente tem, né, o ROIC spread de 8 pontos percentuais. O que é esse ROIC spread? É a diferença do que ela paga na dívida pro que ela ganha, né? Pro que ela gera de caixa com esses ativos que ela aloca. A empresa implantou 1,8 bilhões apenas em um trimestre. O que é isso aqui? São caminhões que ela alocou, né? Então, 1,8 bilhões de reais em um TRI. Se a gente analisa isso aqui, a gente está falando de aproximadamente 7 bilhões no ano de CAPEX implantado. Aí a gente vê pela frente o potencial que a empresa ainda tem para crescer, né? Se a empresa está alocando praticamente 2 bilhões por TRI, e a gente está falando de 7 a 8 bi por ano, quanto que uma empresa dessa não pode continuar crescendo? Aqui ela comenta, né, a operação que ela fez com a Petrópolis, né, a cervejaria Petrópolis, no que ela acabou comprando os caminhões da Petrópolis e realugando para ela mesma, né, que a Petrópolis estava numa situação apertada, então ela acabou ganhando dinheiro da venda dos caminhões e agora ela vai pagar o aluguel para Vamos, uma operação que foi muito vantajosa para os dois lados. Na parte negativa a gente tem as concessionárias, né, que teve uma queda de receita de 15%, uma queda um pouco menor no EBITDA, né, na verdade, isso aqui é a margem, né? Então, eu não sei quanto que caiu o EBITDA. E o lucro operacional caiu 95%. Deve ter sido mais ou menos uma queda desse tipo aqui também. O que aconteceu aqui? Não foi culpa da empresa, foi uma questão operacional do momento que o setor do agronegócio está passando. Por ter uma safra mais fraca, com preços de commodities mais baixos e a safra passada, o produtor rural ter pagado muito caro no adubo que ele comprou, né, nos seus insumos, o produtor rural está com uma margem muito baixa e acaba que o produtor rural não compra, né? O produtor rural não comprando, aqui ela tem várias concessionárias de máquinas agrícolas que estão trabalhando praticamente sem vendas. É daí que vem essa queda de receita, não é culpa da empresa, né? É apenas um momento operacional que a empresa está vivendo, que o setor está vivendo, né? Mas eu garanto que a empresa mesmo fala que ela vê melhora já para esse ano e eu garanto que nos próximos anos, aí nos próximos trimestres, a empresa tende a voltar aos seus patamares históricos nesse setor também. Mas lembrando que o grande ativo que a empresa tem, né, o grande negócio da empresa é a locação. Pode ver aqui que ela faz 800 milhões num TRI de EBITDA. Aqui ela faz 17 milhões. Nem que esse negócio estivesse bom, que ela estaria fazendo, sei lá, 50 milhões por TRI, seria muito, muito pequeno em comparação ao serviço de locação, que é o principal ponto da empresa, que vem entregando excelentes resultados. E aí aqui a gente tem um resultado consolidado, eu não vou ler para vocês estão vendo aí na tela, porque é uma junção dos dois, né? Então a receita cresce um pouco menos, aqui ela teve uma pequena diferença, porque na hora que ela consolidou, no primeiro TRI de 2023, ela teve uma venda não recorrente de alguns caminhões que ela vendeu entre o grupo Simpar mesmo, então por isso que deu essa receita crescendo pouco, mas se a gente expurga esse efeito não recorrente, a gente teria uma receita crescendo forte. O EBITDA em linha, né? Crescendo bem por causa da alocação, né? E crescendo 24%, que dá menos por causa depois que a gente considera as concessionárias.
E é isso. E aqui a gente tem um ponto muito bacana que mesmo com tudo isso, o lucro líquido de 180 milhões de reais. Analisando isso aqui, a gente já está falando de praticamente 750, 800 milhões de lucro líquido para o ano de 2024, sem contar os crescimentos futuros que a empresa vai ter. Essa é uma empresa que vocês vão ver que ela é reloginho, trimestre após trimestre ela vai crescendo, ela vai implantando novos caminhões e vai crescendo receita, EBITDA e consequentemente lucro líquido. Mas se a gente analisa aqui, a gente já está falando de praticamente 800 milhões de reais, o que representa 9 vezes PL, né? Mais para frente eu vou fazer um valuation, como de costume, no final do vídeo, mas já adiantando para vocês, é uma empresa que está muito barata e, na minha visão, uma das melhores oportunidades que a gente está tendo na bolsa. Aqui, como eu já comentei, né, o ROIC spread é a diferença do quanto que ela está ganhando, né, do serviço que ela presta, né, na locação, principalmente, para a diferença do que ela está pagando de dívida, né? Então a gente tem uma diferença de 8 pontos percentuais, o que é uma diferença muito grande, é maior que Localiza, muito maior que Movida, né, que é do mesmo grupo. É um setor muito bom, né, esse de locação de caminhões. Aqui a empresa mostra de novo, né, os números dela, eu não vou comentar novamente, porque a gente comentou no slide de cima, só reforçando aqui para vocês verem a representatividade do segmento de locação, né, que é esse em vermelho, em comparação com as concessionárias, então é praticamente o total da empresa, né, 96%, e mesmo na época que as concessionárias estavam um pouco melhor, representava 85%, 79%, então a gente vê que o carro-chefe da empresa realmente é a locação. Aqui a gente tem também o histórico de lucro líquido, muito bacana, né? A gente pode ver que mesmo a empresa passando por essa subida de juros, por ser uma empresa muito alavancada, né, que precisa de muito capital para comprar caminhões e máquinas para, consequentemente, locá-los, né? A empresa, mesmo passando por essa alta de juros, consegue entregar bottom line, né? Consegue entregar lucro líquido em crescimento ainda, né? Crescendo em média 20% ao ano, o que é excelente. Esse aqui, se fosse para escolher um slide, eu escolheria esse. Aqui a gente mostra, a empresa mostra, né, como ela consegue gerar valor no seu segmento através disso aqui. É a diferença, né, como eu comentei antes, do spread, né, por quanto que ela está gerando de ROIC por custo da dívida. O ROIC, né, não sei se vocês sabem, é um retorno que a empresa tem sobre o capital alocado, que bem dizer que é o retorno que ela tem sobre caminhões e máquinas quando ela aloca eles, né? E o custo da dívida é o custo que ela está pagando para o banco. Então ela pega, vamos supor assim, num exemplo básico, ela pega 500 mil reais no banco, compra um caminhão a 400 mil, que ela consegue comprar mais barato do que sua concorrência, né, do que todos. Se eu for comprar um caminhão, eu vou pagar 500 mil. Ela vai pagar 350, 400 no mesmo caminhão, pela escala que ela tem, né? Ela é a maior compradora de caminhões do Brasil e máquinas agrícolas também, tudo mais. Eu tô falando caminhões aqui apenas para simplificar, né, a equação. E aí ela aloca esse caminhão pro cara que tá alocando, compensa, né? Porque ele pagaria um caminhão mais caro, então ele prefere alugar o caminhão. Ele também não consegue esse custo de dívida barato, que nem uma empresa grande que tá na bolsa consegue. Então acaba compensando para os dois lados. E a empresa consegue esse ganho de spread, né? Ela consegue essa diferença, que tá uma diferença na casa de 8% ao ano, 8% de spread, né? Desculpa. E em linha com o que ela sempre trabalhou, né? Eu tava, às vezes dá um pouquinho mais, né? Principalmente em 2020, que teve uma queda muito forte, né, dos juros, mas a empresa vem ganhando cada vez mais escala. E só um detalhe, pessoal, esses 16%, nem esses 18%, não é o pleno potencial da empresa. A empresa ainda está em maturação, ela ainda tem para melhorar no segmento de concessionárias, como a gente viu. Tem bastante ainda a melhorar no segmento de locação, conforme ela vai crescendo cada vez mais e vendendo mais caminhões que ela locou há 5 anos atrás, né? Então a venda de caminhões dela ainda está muito fraca, porque se a gente for pegar 5 anos atrás, em 2019, ela era uma empresa muito menor, né? Olha aqui, ela fazia 300 milhões de EBITDA num ano, de EBIT. Hoje ela está fazendo quase isso, quase 10 vezes isso. Então a gente vê que é uma empresa muito maior, né? 8,8 vezes. Aqui a gente tem o crescimento da empresa, né? Olha isso, que bacana. Uma empresa que saiu de 55 milhões aqui de EBIT, né? Não sei se isso aqui tá por tri, né? Em primeiro tri de 2019 para 635 milhões de reais em 2024. Crescimento igual a esse na bolsa, eu acho que não tem. Tem que dar uma olhada aí, mas é difícil de achar. Principalmente com um spread desse para o custo da dívida, fica mais difícil ainda. Bom, pessoal, aqui a empresa divide, né, os números, eu não vou passar novamente, só lembrando daquela venda de ativos que eu acabei comentando. Então, ela teve um crescimento de 56% na venda dos ativos, se a gente expurgar a venda não recorrente que ela teve para o próprio grupo Simpar em 2023. Mas aqui a gente pode ver que todos os números a gente já comentou.
Aqui a gente tem o CAPEX implantado, né? Muito importante para o crescimento futuro da empresa. Todo o CAPEX que ela implantou são novos caminhões, né, e máquinas que ela está alocando e gerando receita futura, né? Backlog futuro da empresa, né? Que são as receitas que a empresa ainda tem para gerar futuramente. Os contratos da empresa, né? Que já estão fechados, estão representando hoje, né, 14 bilhões de reais. Teve um crescimento de 1,5 quando a gente compara com o quarto TRI de 2023. Então, 1,8 bilhões, né? A gente já comentou, é muita coisa. É um pouco maior por causa que nesse TRI ela fechou 500 milhões de reais da operação com o Grupo Petrópolis. Mas se a empresa trabalhar em linha com esses 1,2, 1,3, tá de bom tamanho, já representa um crescimento muito grande pela frente. Aqui ela mostra, né, quantos por cento da frota dela, de tudo que ela tem, tá alocado, né? 90%, um patamar muito bom. Aqui estava um pouco mais baixo nos anos anteriores, porque ela acabou antecipando a compra de caminhões antes da virada que teve para o Euro 6, né, que é um novo modelo de caminhão que sairia mais caro, e ela acabou antecipando e comprando vários caminhões sem locá-los logo de cara para conseguir um preço mais barato. E quando virou para o Euro 6, ela tinha caminhões em estoque e ela já vem locando, né, já vem trabalhando a níveis de 90%, que é muito saudável para o negócio. E aqui o mais interessante desse slide aqui é essa parte aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que 8% estava inferior do que ela costuma trabalhar na parte do ROIC, né, naquele spread. Ela está trabalhando com um ROIC de um spread de 8%. Os novos contratos da empresa já estão saindo a uma TIR de 12% de spread, né, que é basicamente aquilo lá que a gente viu. Então a gente vê que a empresa está trabalhando com 4 pontos percentuais a mais do que ela está rodando hoje em dia, né, que nesse segmento de locação, e isso tende a se refletir no futuro, né, conforme a empresa vai estabilizando esse crescimento e vai gerando novos contratos com uma TIR spread mais alta. Muito forte esses 12% aqui de spread. Aqui a gente tem a venda de ativos, né, a empresa dá um exemplo aqui de quanto que vale a frota dela, né, mais ou menos, né, alguns exemplos de alguns caminhões. A gente vê que a empresa trabalha com o que ela tem contabilmente no seu valor patrimonial, representa 36% a menos do que é o valor da frota dela atualmente. Porque nesses últimos anos a gente teve uma apreciação muito grande no preço de caminhões e máquinas. Então a gente pode ver que a empresa ela não era para ela ter tido lucro na venda desses caminhões. Era para ela comprar o caminhão, alugar e depois vender por um preço até igual ou até um pouco mais barato do que ela pagou. Mas a gente vê que com essa apreciação toda que teve no mercado de caminhões, a empresa até está conseguindo um lucro bruto, né, de 23% na venda dos seus ativos, o que é muito bom para a empresa, né? E aqui a gente vê que a empresa está vendendo em média 600, 700 caminhões por TRI, né, o que é muito pouco. A gente pensa uma empresa que está trabalhando hoje com uma frota de 45 mil ativos. Se o tempo operacional dela é de 5 anos... a gente pode colocar aí que ela tende a vender de 8 mil a 10 mil caminhões por ano, né? Certo? O que daria 2,5, 2 a 2,5 mil caminhões por TRI, e a empresa está vendendo apenas 600, 700 caminhões. O que é isso? É um potencial futuro da empresa, que a empresa tem de gerar receita futuro, o que vai gerar mais EBITDA, mais margem e, consequentemente, mais ROI, que era o que eu tinha explicado no slide anterior. Aqui a gente tem a receita líquida das concessionárias, né? Repara que é um segmento que vinha crescendo muito forte, né? Aqui a gente teve um boom do agronegócio e a representatividade, né, das concessionárias agro, olha o tanto que caiu. É isso que acabou pesando na receita, né? Como a gente comentou. Mas a gente já vê que no primeiro TRI de 2024 já deu uma melhora boa. E a empresa falou hoje na teleconferência que vê para os próximos TRIs aí do ano uma melhora gradual ao longo do ano, principalmente para o segundo semestre vai dar uma melhorada boa, e a empresa vai voltar a ter as margens que ela sempre teve no passado e gerar esse EBITDA daqui. Eu acho que ela tem potencial para os próximos anos de gerar até mais que isso e continuar esse crescimento saudável que ela sempre teve. Bom, pessoal, aqui a gente tem a dívida líquida, é aqui que o mercado costuma bater bastante na empresa. Eu acabo não ligando muito, não é que eu não ligo, mas o que eu gosto sempre de analisar é na onde está sendo investida a dívida que a empresa está tomando. E a gente viu que é uma dívida investida em ativos reais, que geram valor, né? Que geram um ROIC na casa dos 20% ao ano. Então, para mim, quanto mais a empresa consegue pegar de dívida, melhor. Entendeu? É mais crescimento futuro pela frente e é mais investimento a 20% ao ano que a empresa vai fazer. A empresa não pode pegar dívida disparadamente a todo custo, né, a todo vapor, porque ela tem o covenants, né, que é o acordo que ela tem com os bancos,
de não extrapolar 3,75 vezes dívida líquida e EBITDA. Então a empresa ela vai crescendo gradativamente. Mas espaço para crescer e mercado a empresa tem. Então a gente vê, né, eu acabei nem comentando da dívida, ela está trabalhando hoje com uma dívida líquida de 9,8 bi, que representa 3,44 vezes dívida líquida e EBITDA, mas é um EBITDA que vai crescer ao longo do ano, ainda nem considera, né, o ano completo da operação que ela fez com o Grupo Petrópolis. Considerando isso, a empresa fala que cairia para 3,27 vezes, mas a empresa vai continuar crescendo, né, vai gerar cada vez mais EBITDA, e como eu comentei, é um crescimento muito saudável, é uma alocação de capital muito boa. Aqui a empresa fala, né, que ela está tentando melhorar, né, está conseguindo melhorar principalmente o capital de giro, né, principalmente no segmento de concessionárias. E a empresa vem executando muito bem isso, né, reduziu 1 bilhão de capital de giro, o que representa, né, uma melhor estrutura de capital como um todo para a empresa, ponto positivo para a empresa. E aqui ela comenta mais um pouquinho, né, sobre a dívida. A gente vê que a empresa tem bastante caixa, né, tem 2,5 bi de caixa, dá para pagar o curto prazo tranquilamente. Tem mais aqui 1,1 bi que ela ainda não sacou, mas está como diz o português claro, né, já está no gatilho para a empresa sacar. Em 2025 tem uma dívida um pouco menor e muito tranquila para a empresa continuar rolando como ela sempre fez. Não vejo problema nenhum nisso. Aqui a gente tem o custo da dívida, né, que vem caindo ao longo dos tris agora, né, principalmente com a redução da Selic, o que é muito bom para a empresa, né? A gente vê que a empresa tem 10 bi de dívida, a cada 1 ponto percentual a menos que a empresa paga por ano aqui, representa algo em torno de 100 milhões de reais, que vão direto para o lucro líquido da empresa. Bom, pessoal, chegou a parte que eu sei que vocês mais aguardam do vídeo, a parte onde eu dou minhas opiniões, né, do crescimento futuro que a empresa pode ter e um potencial upside. Bom, o que eu considerei nos números aqui? Eu acabei considerando 3,5 bilhões de EBITDA ajustado para o ano de 2024. A gente já viu que a empresa apenas no primeiro TRI de 2024 já fechou com um anualizado de 3,2, então acho totalmente plausível a gente considerar esses 3,5. Aí eu coloquei aqui os 900 milhões de lucro líquido que eu estou esperando para esse ano. Uma dívida líquida se mantendo na casa dos 10. Isso aqui não vai fazer tanta diferença. A gente tem que pensar mais na de 2025 e 2026. E qual foi o crescimento futuro que eu calculei aqui, tanto na receita quanto no EBITDA, né? No EBITDA ele vai dar até um pouquinho a mais por causa da melhora de margem que eu considerei para a empresa. Por causa de tudo aquilo lá que eu disse, né? Uma empresa que ela vai ganhar mais escala cada vez mais, vai conseguir melhorar a sua operação da concessionárias, né, que vem passando por um ano muito debilitado. Então eu coloquei um pequeno ganho aqui operacional na empresa, né, para uma margem EBITDA consolidada, né, lembrando que aqui entra tudo de 55% para o ano de 2026, com um pequeno ganho ano após ano. Voltando aqui no crescimento, né, eu considerei 30% ano contra ano, né, de crescimento de receita e EBITDA. 30% é muito. Olha, falar a verdade, na minha opinião, não, porque é uma empresa que ela vem executando crescimentos muito maiores que isso. A gente viu lá, né, que do ano passado para esse, ela cresceu 40%. Eu estou considerando 30% para os próximos anos. É claro que quanto mais a empresa fica grande, mais difícil é dela continuar crescendo em números percentuais, mantendo números percentuais, né, de 40%, 50%, acaba ficando impossível, né, para a empresa crescer. Mas 30% eu acho bem factível. Só lembrando que ela tem um mercado imenso pela frente. Hoje em dia a gente fala que no Brasil tem aproximadamente 2 milhões de caminhoneiros que tem sua frota, né? Que tem sua frota principalmente muito antiga e estão migrando, né, para o aluguel, que acaba compensando para eles, né? Em vez de tomar um financiamento caro no banco e rodar com um caminhão que ele vai ter que fazer manutenção, vai ter que dar todo o cuidado para o ativo, é muito melhor para ele conseguir alugar um caminhão, que acaba compensando para ele, né? A Vamos já tem contratos com manutenção embutida e tudo mais, e ele sempre vai trabalhar com um caminhão novo, acaba compensando para os dois lados, né? E a Vamos hoje aluga apenas 45 mil ativos, ela é disparada a maior do setor, não tem nenhum concorrente que bate de frente com ela, então acredito que ela vai continuar crescendo assim para os próximos anos. Acredito que a gente vai chegar em 2030 e a empresa ainda vai ter muito potencial de crescimento pela frente. Bom, voltando aqui então, que eu acabei divagando aqui do crescimento que eu estava explicando para vocês. Então, bom, considerando esse crescimento de 30% ao ano, considerando uma melhora operacional, como eu disse para vocês, na margem, a gente chegaria num EBITDA de 7,5 bilhões de reais para o ano de 2026. Um lucro líquido também, eu considerei uma melhora aqui na margem, né?
principalmente pela queda de juros que a gente está tendo aí e, consequentemente, por uma melhora de EBITDA, acaba refletindo no lucro líquido, o que eu acredito que é totalmente plausível também da empresa chegar nesses 18%. Só lembrando que ela já trabalhou com essa margem de 18% em 2019, quando ela era uma empresa muito menor, né? Tinha uma escala muito menor, hoje ela é uma empresa muito maior, muito mais eficiente. Considerei também um crescimento de dívida, né? Porque a empresa ela precisa de muito capital investido, né? Para comprar seus ativos. É claro que ela vai gerar bastante caixa, né? Principalmente em 2025, 2026. Então, o crescimento da dívida não acompanhou o crescimento de EBITDA, principalmente por isso, né? Que esse EBITDA aqui, ele vai virar caixa, né? Ela vai pagar um pouco de dívida, vai pagar um pouco de impostos, mas grande parte desse EBITDA, principalmente em 2025, 2026, quando os juros estiverem mais baratos, ela vai gerar bastante caixa e vai conseguir desalavancar um pouco. Mas mesmo assim eu considerei um crescimento de dívida aqui, né? Na casa de 20 bilhões, né, de dívida líquida para o ano de 2026. Chegando então num EV da empresa de 60 bilhões de reais, né, com valor de mercado de 40 bi, dividido por 1.100 ações, a gente chegaria num preço por ação para o ano de 2026 na casa dos R$36, que daria um upside de 400%. E aqui dá para brincar muito com os números, né? A gente pode considerar uma dívida maior, né? Quem quiser ser mais conservador, diminuiria um pouco o upside. A gente pode considerar um EBITDA um pouco menor também, né? Mas mesmo se a empresa desse um upside de 200, 300, 400%, eu tô considerando, eu esqueci de falar, desculpa, o EV/EBITDA na casa das 8 vezes. Só lembrando a Localiza, que é uma concorrente dela, não uma concorrente, mas uma empresa que faz, bem dizer, a mesma coisa, só que no setor de veículos leves, onde ela tem muito mais competição e acaba trabalhando com um ROIC menor, com mais estabilidade de resultados mais variada, né? Ela tem menos resiliência de resultados que nem a Vamos, trabalha em múltiplos de 10, de 12, já chegou a trabalhar de múltiplos de até 15 vezes EV/EBITDA. Então não seria nada impossível a gente ver uma Vamos trabalhando a 15 vezes EV/EBITDA em 2026, depois de entregar todo esse crescimento, e o mercado alguma hora vai cair na real, né, e perceber que ela é uma empresa muito estável, muito resiliente, e tem um potencial enorme de crescimento pela frente, e com uma barreira de entrada muito grande, né? É muito difícil uma empresa conseguir captar esse mundo de dinheiro a preços competitivos e conseguir comprar esse tanto de caminhão que ela compra, conseguindo descontos na montadora, né? Essa é a grande vantagem competitiva da empresa, e ninguém pode pegar e abrir uma empresa e comprar ali seus 10 caminhões, ele não vai conseguir esse desconto na montadora e vai acabar tendo que alugar mais caro e não vai conseguir competir com uma empresa que nem a Vamos. Então, se a gente volta aqui nas 8 vezes, como eu estava dizendo, 300%, 400%, 500%, não importa muito, só representa que é uma boa oportunidade que a gente tem hoje na bolsa, eu acredito, e vai continuar tendo, né? Eu acredito que essa empresa a gente vai chegar aqui em 2025, 2026, 2027, e a gente vai estar falando de crescimentos futuros, né? E vai estar falando de cada vez mais upside. Beleza? Então, pessoal, pro vídeo de hoje é isso. Quem gostou, não esquece de se inscrever, deixar um like aí, comentar aí o que achou, se concorda com a minha visão, se acha que eu tô pagando caro na empresa, que eu tô errado. Comenta aí que a sua opinião é de extremo valor. Pro vídeo de hoje é isso, até a próxima.